Sejam bem-vindos a mais um Valor História. Eu sou o João Miranda e hoje eu estou aqui com ele, que é economista com mestrado internacional em marketing e traz a combinação perfeita de análise e estratégia. Ele é sócio e fundador da LRB Consultoria, que há mais de 7 anos se dedica a levar empresas para o próximo nível. Foco principal: marketing e estratégia internacional, com uma experiência de mais de 4 anos ajudando negócios a se internacionalizarem no mercado nos Estados Unidos. E tem mais, ele também é cofundador da Specialis Marketing Olfativo. Ramon Bastidas, muito obrigado por Obrigado. aceitar o nosso convite, por estar aqui. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Marketing olfativo, você trabalha com marketing. Eu acho que tem muitas pessoas que não sabem o que é o marketing olfativo hoje. Você consegue explicar um pouquinho para a gente o que é o marketing olfativo, onde ele entra? E também queria saber como a sua empresa atua dentro desse ramo. Uhum. A palavra está com você. Obrigado, João. Bom, eu acho que é importante a gente começar o nosso papo aqui, eu gosto de salientar isso em todos os lugares que eu vou, né, que o marketing, a administração, a própria economia, né, claro que todas essas ciências elas estão imbuídas de dados objetivos, né, mas são ciências humanas, né, e as pessoas são complexas, né, as pessoas estão em fenômenos que muitas vezes está presente a irracionalidade, né, então tá cheio de variáveis endógenas ali, que estão uma causando a outra o tempo todo. E nesse sentido, por que eu tô falando tudo isso, né? Existem várias vertentes para marketing, várias definições do que é marketing e de como aplicar marketing, né? Então, começando aí pelo marketing ativo que você falou, né? O marketing em geral, cara, ele está muito associado, então, se você pegar na literatura, né, então autores que eu particularmente gosto, como por exemplo Kotler, o Keller, Hulley, entre outros, se você espremer aquilo ali, então é o seguinte, o que que é marketing, né? As estratégias que a organização implementa para gerar valor para os seus stakeholders, né? E aí a gente pode entender enquanto stakeholder, clientes dessa organização, os próprios sócios, os colaboradores dessa organização, fornecedores, né? E em última instância a sociedade em geral. Então o marketing olfativo, ele nada mais é que o quê? Que é uma estratégia para se gerar valor para esses stakeholders através, nesse caso, do olfato, né? Então, trazendo aqui para a prática, né? Que a gente estava até comentando. Ah, Então, o que acontece? Assim como existe a identidade visual nas empresas, né? Então, logo, a tipografia, as cores e tudo mais, né? Existe a identidade olfativa. Então, a identidade olfativa a gente pode entender, neste paralelo aqui, como se fosse a tradução da identidade visual no aroma. Então, tudo aquilo que você quer comunicar através daquela identidade visual, que a pessoa ali vai ver, né? Então, ela vai consumir através da visão, né? sim. Ela vai consumir também através do olfato. E aí, o que que acontece, né? Quando uma empresa ela tem uma identidade olfativa, esse aroma ele pode se tangibilizar em diferentes formas. Então vai desde a aromatização do ambiente, né? Então tem alguns casos famosos aí, como o da Melissa, por exemplo, que não é um case da Specialis, mas é um case de mercado aí, bem importante. Da M. Martin, enfim, entre outras. Tá? Eh, então ela pode aromatizar o ambiente, como também esse aroma ele pode se tangibilizar em diferentes produtos. Então a gente pode falar desde os mais tradicionais, que o pessoal deve conhecer como aromatizador de varetas, como spray, né, próprio perfume pessoal, sabonetes, velas, enfim, como também itens de papelaria, como, por exemplo, marca-páginas, cadernos. A gente tem um negócio que eu esqueci de trazer, mas é bem legal. É um sachê que ele é de papel, e aí você espirra ali o aroma, né? Então, ele, além de ser um veículo de, de transporte desse aroma para o ambiente, né? Aparece uma imagem, né? Tá bem legal, o pessoal gosta. Então, tem vários itens de papelaria também interessantes, né? E aí, esses produtos, a empresa ela pode tanto vendê-los, né? Quanto também você pode dar de brinde em eventos para clientes que sejam importantes para você, para parceiros que sejam importantes para você. Então, é por aí que a gente aborda o marketing olfativo. Cara, que legal. E como que funciona a atuação da sua empresa no modelo B2B, né? Sim, Como que funciona no aspecto, marketing olfativo? legal. Como que vocês trabalham? Então, a Specialis, ela faz isso para empresas, então, né? Então, ele é um processo que começa com um briefing, né? Então, ali a gente vai analisar junto a esse cliente o que que ele quer, o que que ele quer comunicar com esse aroma, né? Então, aí começa por aí. Então, aí nós vamos abordar vários elementos relativos ao público-alvo dessa empresa, né?
nós vamos abordar elementos relativos à própria concorrência, nós vamos abordar elementos relativos, por exemplo, ao posicionamento de marca dessa empresa, aquilo que a gente chama também de brand persona, né, que muitas vezes é até subvalorizado aí entre os profissionais de marketing, mas é um elemento muito importante, né, num plano de marketing, enfim. Então, concatenando tudo isso, aí a gente desenvolve algumas opções de aroma, aí junto com o cliente, lógico, isso é um processo vivo, é um processo aí a 4 mãos, né, e aí a gente chega no aroma que consiga transmitir tudo isso. Legal. O B2B ele é analítico, como que vocês provam o ROI? Porque vamos dizer assim, ó, o aroma não é uma coisa que você pode tocar. Sim. Assim, como que vocês transformam uma sensação em uma métrica, por exemplo, para um CEO no ROI ali possa Entendi. justificar? Perfeito. Bom, primeiro que existem elementos, né, essa pergunta é interessantíssima e eu acho muito importante justamente a gente se debruçar sobre essa questão da mensuração de resultados, né. Então existem primeiros elementos que são subjetivos, que a gente pode abordar sobre isso, né. Então que sensação que o cliente teve ao entrar no ambiente assim, assim, assado, né. Tem um estudo, que agora erro meu, não vou me recordar exatamente qual foi o autor, mas que eles pegaram, a Nike, né, Sim. e colocaram fizeram um teste, então colocaram, assim, os produtos da Nike numa sala normal, sem nada, sem nenhum aroma. E um outro, os mesmos produtos, a mesma decoração, né, numa sala com aroma. E na sala com aroma, eles constataram com os participantes que eles tiveram uma propensão a comprar 80% maior. Olha só. Então, assim, depende muito também, João, a questão assim, qual que é o seu business, né. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um salão de estética, salão de beleza estética. Então é aquela história, quanto mais o cliente, né, desse salão permanecer no salão, geralmente é melhor. Por quê? Porque ele consome mais, Sim. né. Então uma métrica que a gente pode observar também nesse caso é o tempo de permanência no estabelecimento. Então varia muito, é que nem eu te falei, Tá. se você tem um produto que você consegue vendê-lo, o ROI tá ali no próprio faturamento que esse produto Sim. gerou para sua empresa, né. Então, enfim, tem N formas de mensurar isso. Cara, que legal. Falando da sua trajetória, eh, acadêmica forte em marketing e economia, você tem uma consultoria há mais de 7 anos, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho dela pra gente aqui. Como começou, assim? Como começou, como funciona? Começou com a minha sócia, Alana, né, a Alana é minha companheira, e ela veio com essa ideia numa época que eu era só, né, um economista formado, né. E aí, ela veio com essa ideia de empreender, e eu já queria empreender, né, então acho que isso é um assunto legal, porque quando eu me formei lá no Mackenzie, não existia essa fintechização que existe hoje, né, esse serviços como Banking as a Service, que hoje até é comum, né, na época não tinha isso. Então se eu quisesse empreender enquanto economista, assim, ou você abriria um banco, né, ou você abriria ali uma corretora de valores, enfim. Claro que isso aí, para você fazer, você precisa ter um investimento inicial Sim. bem Alto. substancial, né. E que na época, imagina, não teria como, né. E ela veio com essa ideia, eu falei: "Poxa", aí eu fui começar a estudar mais sobre isso, e aí eu me apaixonei no marketing, no poder que o marketing tem para melhorar as organizações, e como eu falei, né, os stakeholders, então pensando nos stakeholders, pensando assim, na sociedade como um todo, né. Então é algo que é bem legal. E aí a gente começou como uma agência de marketing, né, fazendo marketing digital, então a gente tem um braço até hoje na parte operacional, então de, por exemplo, fazer a gestão de campanhas, né. Então nós temos parcerias com, exemplo, né, a própria Meta, o próprio Google, outras mídias sociais que, por exemplo, nos Estados Unidos são mais relevantes, aqui nem tanto, como por exemplo o Reddit, o Taboola, enfim. Então a gente começou dessa forma, e aí a gente foi migrando para uma solução que conseguisse abarcar cada vez mais o âmbito estratégico da coisa, né. E aí, como eu sempre gostei também da cultura americana, eu adoro futebol americano, quem me conhece sabe, sou um grande torcedor do Philadelphia Eagles, né. Então sempre busquei também, atender ao mercado americano, né, além dessas razões pessoais, por razões também, objetivas, como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, enfim, né, então o maior mercado consumidor do mundo by far, né. Então, nesse paralelo aí a gente foi buscando essas oportunidades, e aí por uma indicação, a gente começou a atender empresas americanas, de americanos, nascidos e criados lá, né. E aí o próximo passo foi, então, tendo conhecimento do mercado, começar a ajudar, empreendedores brasileiros que quisessem internacionalizar para os Estados Unidos. E cá estamos. Cara, que legal. Eu vou até puxar esse gancho, que o foco da sua consultoria é nos Estados Unidos, né? Sim,
olhando para o comércio internacional, qual que é o erro de posicionamento que você vê das marcas mais comum que as empresas brasileiras cometem? Qual que é o erro que elas mais cometem, assim, ao tentar irem para lá? Excelente pergunta, João, excelente pergunta. O erro mais comum, eu diria que é você só achar que você vai pegar uma operação que já roda bem no Brasil, que já te entrega resultado, e que você vai apenas dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos Estados Unidos e tá Vai tudo certo, funcionar. e vai funcionar lindamente. Isso é um erro muito comum. E na verdade, não é assim. E por quê? Porque apesar de nós termos, diversas semelhanças culturais com os Estados Unidos, então se você pensar até no seu próprio você enquanto indivíduo, né, você, pô, imagino eu, né, consome séries americanas, filmes, né, esportes, né, gosta de ir pra Disney e tudo mais, então assim, a gente tem muitas semelhanças culturais no âmbito dos indivíduos, mas também no âmbito de uma superestrutura, né, então são democracias, são empresas alinhadas aí empresas, né, países alinhados aí no que tange a Estado democrático de direito, né, então, ao capitalismo, né, então a gente tem diversos pontos em comum com os Estados Unidos. Porém, nós temos pontos de, divergência, né. Então, por exemplo, né, um exemplo parece bobo, cara, mas assim, o americano ele pensando aqui na minha experiência e também, um desses elementos que eu vou trazer aqui também são abordados na literatura. Então o americano ele é mais pontual que o brasileiro. Isso parece uma coisa meio boba, mas você pode perder negócio porque você atrasou o cara 5 minutos, por exemplo. Certo. Então, outro ponto que eu acho interessante trazer também, né, para essa discussão. O americano ele é patriota, né, sim, em média, ele tem um senso de comunidade, de ajudar a comunidade e tudo mais, mas a ideia do individualismo americano, que é o quê? Assim, ó, você cuida de você mesmo e da sua família, eu cuido de mim mesmo, de eu mesmo da minha família, e that's it. Assim segue. E vamos assim, mas vamos indo bem, vamos se ajudando eventualmente. A ideia é mais ou menos essa. Já no Brasil e nas culturas latinas, né, o livro do Capelora traz isso muito bem. Você tem elementos de coletivismo, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagina que você ganhou na Mega da Virada, aí que tá chegando agora. Aí pode ser que você, João, ao ganhar toda essa bolada, você se sinta obrigado a ajudar financeiramente além de você mesmo, claro, seu pai, sua mãe, né, a pessoa que você, enfim, se relaciona aí romanticamente, né, ah, amigos, às vezes um melhor amigo, só puta, não, né, tenho que ajudar o cara, né, é minha obrigação fazer isso. E nos Estados Unidos não. Então esse é um ponto interessante também, né. Agora dos erros, tá, não sei se eu posso me estender muito aqui, Pode, claro. mas um erro que eu acho que ele não é o mais comum, mas ele é o mais importante, cara, é o seguinte: é você achar que por você ser uma empresa, bem-sucedida no Brasil, então já com um renome aqui no Brasil, né, você já tem uma marca consolidada aqui no Brasil, um market share interessante para você, que você vai chegar lá nos Estados Unidos e a pessoa fala: "Ah, é verdade, né, aquela empresa lá, não, Vejo lá. né". Aham. Não, né, então por mais que você seja grande no Brasil, vamos chamar assim, lá você é zero, se você não tá lá ainda, né. Então, romper essa desconfiança de você ser uma marca nova entrante no mercado é um ponto nevrálgico para que você consiga ter sucesso nos Estados Unidos. Então, assim, e aí isso a gente pode pensar em várias ações, então nesse caso que eu trago bastante também é pensar muito em parcerias, né, isso é muito importante, exercitar o networking, exercitar parcerias, eventos também. Legal. Então você também ter bom, só um pleonasmo aqui, mas essa presença presencial lá é bem importante. É bem importante. Mesmo que você eventualmente seja uma empresa de um serviço digital, por exemplo, mas lá é importante. E isso muda em que sentido? Eu estar tendo alguma sede lá ou não? Em que sentido isso faz diferença? Faz diferença, pra você conseguir, em primeiro lugar, ter clientes, né, começar a ter porque é uma roda, né. Você ter o primeiro cliente é o mais difícil. Aí depois aí o segundo é difícil também, mas já é mais fácil que o primeiro. Mais fácil. E aí assim vai, né. Então, por quê? Porque o pessoal lá não te conhece. Então, tem essa desconfiança para com um novo entrante, né. Sim. Então você estar lá, você fala: "Olha", por exemplo, "eu não sou golpe, eu tô aqui, eu existo, eu sou uma pessoa de carne e osso", né. Então é por essa linha, assim. Cara, legal. Eu vou até puxar um gancho. Uhum. Vamos lá. Eu quero abrir uma empresa, qual que seria a primeira coisa que você falaria para mim? Tipo, eu quero ir para os Estados Unidos. É isso que a gente acabou de conversar?
ter um espaço físico lá? Ou o que seria? Bom, antes de mais nada, eu ia falar pra você, pô, contrata a LRB aí pra te ajudar. Também, ó. Tá vendo, né, gente? Não, mas voltando aqui, eu acho assim, cara, primeiro, mas por que isso, né? Primeiro ponto, é importante a gente fazer um estudo de mercado e de demanda para ver se essa sua empresa, ela tem demanda para esse seu produto e serviço nos Estados Unidos, né? Sim. Começa por aí. Uhum. E aí, segundo ponto, se tem, né? Porque geralmente tem, tá? Até adiantando. Mas assim, se tem, como que se dá as forças de mercado lá? Então, a concorrência, geralmente nos Estados Unidos, por ser um mercado consumidor muito grande, você tem também uma concorrência muito grande, né? Então, de que forma você vai se inserir nesse mar de concorrentes que tem ali, né? Então, tudo isso é analisado a priori, antes de você, na minha visão, né? Antes de você já chegar indo lá e abrindo empresa lá, né? Então, é fazer esse estudo prévio até para te poupar aí esforços e capital. Então, essa é a primeira coisa que eu falaria para você. Aí, claro, você pode fazer isso através da iniciativa privada, então tem LRB, tem os nossos parceiros que também, que a gente, do nosso ecossistema, que também auxiliam. Então, no caso, esqueci de comentar também, mas é um ponto importante, eu sou embaixador de marca da Drummond Advisors. Então, a Drummond, ela trabalha com a parte de contabilidade internacional, com a parte de gestão legal, né? Então, de contratos e tudo mais, e com a parte migratória também. Então, você precisa de um visto, né, para você, se você quiser morar lá nos Estados Unidos, enfim. Então, a Drummond atende isso. Então, antes de... Então, aí dito isso, você tem a iniciativa privada, seja com a LRB, seja com a Drummond, seja com outros também, tá? E existem também, cara, que eu particularmente não recomendo, porque eu tive uma experiência ruim, né? Mas aqui eu acho que todo mundo é adulto e eu aconselho cada um ter a sua própria experiência, né? Então vai lá e quem sabe com você é melhor, né? Mas assim, existem órgãos de cunho estatal que fazem esse tipo de estudo também, que buscam fazer pontes, né? Então tem essa possibilidade também. Cara, legal. É, assim, tudo que você tá me falando agora parte de um ponto que é a estratégia, né? Sim, A gente fala, marketing estratégico tá em tudo. sim. Queria te fazer uma outra pergunta. Onde você vê um marketing estratégico hoje? Por que que ele deve ser a primeira etapa de planejamento, antes de tudo? Perfeito. Por quê, né? Porque relacionando com essa minha última resposta, né? Eh, não adianta a gente já querer forçar uma operação nos Estados Unidos se você não estiver antes com a estratégia adequada para que essa operação seja exitosa, né? Porque senão, cara, você pode, primeiro, não ter êxito nenhum, ou segundo, você pode ter digamos, um retrabalho muito grande, e terceiro, aquela história, né? Se você, a estratégia, na verdade, ela precede a, a sua concepção da sua empresa, né? Então, missão, visão e valores, né? As metas que você tem. Então, eu te perguntaria, por que você quer internacionalizar? Por que Estados Unidos? Ah, por causa disso, porque às vezes para você, como eu falei, eu sou especializado nos Estados Unidos, né? Mas às vezes para sua empresa, cara, é melhor você estar em Portugal. Às vezes é melhor você estar na China, às vezes é melhor você estar na Austrália, né? Então, assim, e uma questão importante também, você estar em um país ou outro não é algo excludente, né? Por isso que as multinacionais estão aí em diversos países ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo isso. Então, respondendo a sua pergunta, então, qual que é a questão? Primeiro a gente vê isso, essas questões todas que eu acabei de falar, para formular uma estratégia para ir efetivamente implementá-las nos Estados Unidos ou em outro país, claro, né? E para que você tenha êxito ao final disso. Uhum. E qual que é o risco de você não ter toda essa base pensada ao ir para lá? Qual que é o risco de você só ir? Bom, vários riscos, né? Então, assim, como eu falei, eu não sou especializado nessa área contábil, legal e migratória, isso é o pessoal da Drummond, outras empresas aí também, né, que existem, mas eu diria o seguinte, então, primeiro, se você só ir, você pode às vezes estar incorrendo em certos crimes, até que você nem sabe, né? Então, só ir começa por aí. Aí, segundo ponto, outro risco, né? De você perder capital. De você investir lá, você só foi, aí você chegou lá, viu que, um exemplo, que pode ser até que tem demanda para o que você vende, só que chegou lá, tem uma concorrência brutal, os seus diferenciais competitivos já estão abarcados pela concorrência, e aí você vai ter que brigar por preço. E aí, eventualmente, você não tem
como recursos internos para brigar por preço com empresas grandes lá nos Estados Unidos. E aí essa operação, você perdeu ali. E outra coisa também, tá? Que eu lembrei agora. Não é só perder o capital investido, é você perder também branding, né? Elementos de branding, perder reputação. Porque assim, você foi lá uma vez, se queimou, a depender do setor que você tá, né? Aí você vai voltar de novo o ano que vem. Puta, esse Isso, cara. isso impacta aqui também, né? Sim, sim. Um dos motivos interessantes da gente pontuar aqui na internacionalização é do como impacta aqui no outro, aí no lado positivo, pensando numa operação exitosa, né? Que você consegue melhorar elementos de branding no Brasil. Em que sentido? Acredito que a grande maioria da população tem a consciência que os Estados Unidos, por ser o maior mercado do mundo, por ser por ter muita concorrência, ser um mercado muito competitivo, você ter sucesso lá quer dizer que a sua empresa tem mérito, é uma empresa boa, uma empresa que entrega uma solução legal ali. Então, isso para branding no Brasil é interessante, porque você usa isso como um argumento até de vendas e de posicionamento, né? E aí isso lhe permite, por exemplo, aumentar seu ticket médio no Brasil, aumentar o seu Customer Lifetime Value no Brasil, né? Então tem esses benefícios aí. Cara, legal. Foi para os Estados Unidos, não deu certo. Você já teve casos que você teve que lidar com esses incêndios táticos? Assim, por exemplo, falando em estratégia, óbvio. Você já passou por isso? Qual que foi um incêndio tático? Sim, teve um case seu que o cliente veio até você, pô, eu preciso resolver isso. Qual que foi o case mais doido aí que já passou por você? Cara, eu vou pegar o meu último aqui, que tá até fresco na memória, que eu acabei de entregar aí o plano de marketing para esse cliente meu. E aí é o seguinte, e ela é a fundadora da empresa, ela é uma pessoa inteligentíssima, cara. Inteligentíssima. Além de ser uma boa pessoa também, né? Enfim. Sim. Só que ela veio com uma ideia já pré-pensada de simplesmente replicar aquilo que eu falei, que tá dando aqui no Brasil lá, né? E era uma empresa de educação para o setor de construção civil nos Estados Unidos. Aí ela já tinha até, aquela história que você comentou, pô, já começou lá, ela já tinha até empresa aberta lá, Uhum. ok, né? E aí, só que ela veio com essa ideia de fazer cursos profissionalizantes para o pessoal lá. Só que aí nós fizemos uma pesquisa ali com dados qualitativos, dados primários, que eu acho muito importante a gente se debruçar sobre isso, então com entrevistas, né, então exercitando o networking nesse sentido, e aí a gente percebeu que o melhor caminho não seria ir por aí, e seria, na verdade, a gente pensar em outros cursos. Então, hoje ela está com um curso que seria de segurança do trabalho para a construção civil e curso de, bom, aí eu teria que adentrar mais aqui, mas que seria como se fosse o empreiteiro-chefe que eles têm lá, né? Então ela está iniciando dessa forma agora lá. E por que eu estou falando isso? Porque justamente ela estava indo por um caminho, e nós também, quando a gente pegou o projeto, a gente já começou, bom, ela falou, vamos tentar ir por aqui então. Que bem provavelmente não ia dar certo. Então a gente teve que mudar muito em termos de produto, os 4 P's do marketing, né? Em termos de produto, de promoção, a própria precificação e aí os canais de distribuição também. Diante disso, qual que é o primeiro sinal que um empresário ele deve observar para saber se ele não tá indo por esse caminho errado? Olha, eu acho que a primeira coisa, João, é a gente. Que é algo difícil, né? Eu acho que é algo muito difícil, mas assim, a gente tentar se desprover das nossas paixões e dos nossos conceitos pré-estabelecidos. Eu pegar esse caso que eu acabei de narrar, né? Então, se a pessoa fala assim, não, mas é assim porque aqui dá certo, é assim porque, poxa, era uma empresa que no Brasil também, o pai dela fundou, né? Então, é da minha família, não sei o quê, então tem que ser assim e tal. Provavelmente não vai dar certo, né? Então, acho que o primeiro isso é a gente. Primeiro isso, né? Então, como eu falei, você olhar o que os dados estão te dizendo e não o que você quer que os dados te digam, né? Então esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é ir atrás desses dados, né? Então existem dados secundários a rodo, né? Que qualquer um pode buscar aí em plataformas, né? Do próprio governo americano, por exemplo, tem os censos, tem os próprios dados do Fed também, enfim, tem vários lá que você pode buscar. Mas eu acho muito importante você buscar também dados primários, que você vai atrás desses dados, é você que vai coletar isso aí, certo? Então,
Foi o que aconteceu nesse caso que eu te narrei, né. Então a gente foi atrás esses dados nos mostraram algo que não era o que era a hipótese inicial queria que fosse mostrado, digamos assim, e aí nós mudamos a trajetória para seguir em frente. Legal, hein? Hum. Pra finalizar, você gosta de NFL, Muito, né? cara, demais. Como estrategista de marketing, qual que foi a melhor jogada de marketing que você viu nesse meio até hoje? No meio dos esportes? Poxa, cara, que pergunta boa, viu. Então, assim, se eu for numa bola de segurança, né, você pode falar, por exemplo, o Air Jordan, né, Michael Jordan, né, Nike e tal, Conheço muitíssimo, né? né, que É, que sim, que é super é, interessante, né. Mas assim, uma ação da Everlast de boxe que me marcou, cara, quando eu era pequeno, assim, e eu lutei um pouco de boxe também, assim, mas de academia, né, não como lutador mesmo. E aí era assim, tinha um menino, era um lugar bem assim, subdesenvolvido, né, tava umas ruínas lá e o menino aprendendo boxe. Aí, o menino aprendendo boxe, o outro lá. Aí vem um outro menino, uma hora ele vai lá comprar um pão. Aí um outro menino, mais velho que ele, passa e rouba o pão dele. E ele tá com um amigo, esse o que luta boxe, né. Aí o amigo menor falou: "Ô, por que você não bateu nele? Tu pegou o pão, seu pão ba". Ele falou: "Porque ele estava com fome". Aí é aquele lá, "Boxing makes you greater", da Everlast, tá. Então assim, essa é uma ação que eu achei que foi muito legal e eles, enveredaram por esse caminho por algum tempo, né, de trazer, assim, a ideia da nobre arte, né, então o que é o boxe, que não é só porque hoje isso mudou, né, mas antigamente tinha muitas coisas, é só porrada, sim, é porradaria, é agressividade, e não é, né. Então tem uns valores por trás de todos os esportes, né, e no caso do boxe sim. também. Então essa é uma ação que eu acho bem legal. Tá. Pra encerrar nossa Hum, conversa história, que nosso tempo já tá estourando, sim. qual é a principal lição de valor que você tira dessa sua trajetória, num geral, de mais de 7 anos? Principal, cara? Hã, eu acho que eu vou dizer que em primeiro lugar, você acreditar em si mesmo, né, acho que a trajetória empreendedora tem muito disso, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no raio que o parta, você vai ter muitos desafios, é normal isso, né. O pessoal até brinca que quem empreende é meio doido, e eu acho que é mesmo, né. E, então, assim, é você se centrar, é você acreditar no que você está fazendo, claro, como eu acabei de falar, né, você também tem que ver o que os dados estão te dizendo, né, não adianta você dar murro em ponta de faca, mas acreditar no seu projeto e, claro, nesse tempo todo, sempre aprender. Então a aprendizagem contínua, a melhoria contínua, eu acho que é algo bem importante, além de, claro, né, você ter que acho que ser o mais importante, você ter uma conduta ética aí em todo esse processo. Top. Você quer deixar suas redes sociais, falar alguma coisa para o pessoal que tá assistindo a gente? Fica à von Uma mensagem final, assim. fica à vontade. É, bom, eu sou o Ramon, vocês podem me acompanhar no LinkedIn, estou fazendo um rebranding das minhas outras redes também, logo mais aí haverá novidades. E, bom, a minha mensagem final é essa, vamos empreender aí juntos e vamos ser pessoas com condutas éticas, pessoas boas empreendendo, é isso que o Brasil e o mundo precisam. Boa. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Valor História, produção realizada pela Teleobjetiva e Camucá. Então, se você tem um projeto, traz ele para cá que você vai ser muito bem atendido. Curte e compartilha esse vídeo e eu espero vocês no próximo episódio. E muito obrigado. Obrigado, João.